Bora continuar. Sabe o que aconteceu aqui? Eu acho que eu tava no sol. O meu celular esquentou muito e aí ele apagou por causa da alta temperatura. Eu acho que eu tava no sol pra dar uma esquentada. E aí ele aumentou a temperatura e acabou desligando. Então, essa vai ser mais ou menos a parte 2. Eu vou esperar um pouco pra ver se as pessoas voltam, porque caiu. E eu acho, muito provavelmente, que eu perdi até agora mais ou menos 30 minutos de conversa. Eu acho que eu perdi, que eu não consegui achar aqui pra salvar no Instagram. Eu vou tentar ver se tem como procurar e vou tentar ver se eu consigo reaver isso pra vocês, que é um material muito bacana pra ficar gravado aqui, né? Então é mais ou menos como se essa fosse a parte 2. A gente tá falando de memorizar. Como que a gente pode memorizar e não esquecer mais o que a gente aprende em inglês. Eu já dei algumas dicas super valiosas. E pra recapitular, só pra gente não ficar perdido sem nada, absolutamente nada, eu vou falar pra vocês mais ou menos o que eu falei até agora nessa parte 1, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar por vocabulário. A gente anota o vocabulário, escreve no nosso caderno a forma correta, como se escreve normalmente, não como se pronuncia a palavra. A gente tem que colocar no contexto, a gente tem que utilizar. Então, eu dei o exemplo de rattle, que é chocalho. Se você não tem um bebê que usa o chocalho, a palavra rattle, ela não é útil para você. Então, não é por aí que você tem que começar. Mas se você tem uma criança que usa diapers, que é fralda, você pode começar por aí, por exemplo. Então anota, tenha contato com vocabulário novo, com vocabulário que você não conhece, mas para começar, mais do que gramática e pronúncia, preocupe-se com vocabulário. Porque se você tem vocabulário que é o núcleo, o cerne da comunicação, você consegue se comunicar e passar seu recado. E aí você vai utilizar essas palavras que já são úteis no seu contexto. Então, a partir do momento que você aprendeu, anotou, você vai, sempre que se referir a essas palavras, você vai utilizar essas palavras em inglês, mesmo que misturando inglês com português. Então, por exemplo, cadê o seu rattle? Onde você pôs o rattle? Conta pra mamãe se o rattle tá aqui. Esse rattle é grande ou pequeno? Escuta o barulho do rattle. Deu pra entender? Sempre falando em inglês a palavra que você sabe, a palavra que você tá praticando. Se você souber mais de uma nessa frase, você fala o máximo que você conseguir. Que é aquilo, se não souber falar tudo, fale tudo que puder. Certo? Então essa é mais ou menos o resumo da primeira parte que caiu aqui e agora a gente tá voltando. Então olha só, outra coisa que eu tava falando pra vocês é de um aplicativo que chama Quizlet, Quizlet, e nesse aplicativo que chama Quizlet, você consegue anotar a palavra, o vocabulário, e lá você tem a pronúncia correta de um americano, ele pronuncia para você, e é um banco de dados, como se fosse um bloco de notas de vocabulário que você tem. A pronúncia, você tem o significado e você tem o contexto numa frase. Então esse aplicativo Quizlet é muito legal, vale a pena para quem está estudando inglês, e você ainda pode seguir listas de outra pessoa. Então, do seu vizinho, da sua prima, de um professor, uma lista minha que eu fiz no Quizlet com um vocabulário, que tem lá o vocabulário que eu pus, a pronúncia e o significado. Você pode seguir e ter com você também para consultar. É como se fosse um dicionário em aplicativo, só que você mesmo criou, de palavras que você precisa, que são úteis para você. Outra dica que eu dei já, muito importante, que eu tô só fazendo um resumão aqui, é que saiba que todas as pessoas que estão aprendendo um novo idioma têm dificuldade de memorizar. Então isso não é privilégio seu. Isso não acontece só com você. Isso não é coisa só da sua cabeça. Isso não é sua memória que tá fraca. Você que ficou burra depois da gravidez. Que eu achei que eu fiquei burra depois da gravidez. Não, mãe fica assim mesmo. Não é isso. Todas as pessoas que já têm uma língua, que já têm um idioma adquirido e vão aprender uma segunda língua, um segundo idioma, ou aprender qualquer outra coisa extremamente nova, inédita, têm dificuldade de memorização. Como que a gente vai resolver isso? A gente vai resolver isso
praticando, colocando em vários contextos diferentes, escrevendo, lendo e relendo. Não é ficar lá, por exemplo, a palavra rattle, que é chocalho, que é a palavra do nosso exemplo. Você anota ela e fica rattle, chocalho, rattle, chocalho, rattle, chocalho, rattle, chocalho, rattle, chocalho. Não é assim que você vai aprender. Você vai aprender usando essa palavra em diferentes contextos. Cadê o seu rattle, bebê? Pega o rattle pra mamãe. Que cor que é esse rattle? Esse rattle é grande ou pequeno? Vamos comprar um rattle novo? Vamos trocar as suas diapers? Tem cocô nas suas diapers? Tem diaper no armário? Acho que a mamãe precisa comprar diapers. Vai lá e pega 2 diapers pra mim. Vamos trocar a diaper e colocar uma diaper limpinha? Você quer tirar a diaper e colocar uma calcinha ou uma cueca? Então, viu? Você começa a trazer para o seu contexto e a utilizar e praticar o vocabulário das palavras que você mais usa, que você mais precisa, que você mais tem contato. Quais são as palavras que você mais repete com a sua criança no seu dia a dia? Pode ser começar por mamãe, por papai, por irmã, por baby, por cores, formas geométricas. A gente pode começar pelo que for mais fácil, mais acessível, mais interessante, mais útil pra gente. Você não vai aprender em português como fala jurisprudência. Primeira palavra que eu vou aprender em português, eu sou americana, eu quero aprender em português, vou aprender jurisprudência, ou então obséquio, ou então defecou. Essas são palavras que, para quem não é do ramo, pelo menos, se você não quer saber inglês para trabalhar com direito, ou para ser médico, ou enfim, você não vai precisar dessas palavras logo de cara, a princípio. Você vai precisar dodói, fazer cocô, cadê o bebê? Vem cá com a mamãe. Você quer mamar? Você acabou de comer? É isso que a gente vai buscar primeiro. Vamos escovar dente? É isso que a gente vai buscar primeiro, as coisas mais úteis do nosso dia a dia. Então você vai ter lá no seu caderno, vai escolher as palavras que você mais usa. Cada dia é uma palavra nova. Quando você se sentir confortável, evolua para mais do que uma palavra nova. Traga rattle, depois traga rattle e diaper, depois traga rattle, diaper e dental floss, que é fio dental. Depois traga rattle, diaper, dental floss e flush the toilet, que é da descarga. Flush the toilet. Toilet é o toalete, é o vaso sanitário, e flush é a descarga. Então começa a trazer isso pro seu dia a dia. Você usa isso? Aí cada vez que você utilizar o banheiro, você fala com você mesmo. Now, flush the toilet. Aí você fala com a sua criança. Did you finish? Você terminou? Flush the toilet. Você esqueceu de flush the toilet. Papai, você fez xixi e não flush the toilet. Então sempre vai ser flush the toilet daqui pra frente. Então o que você aprender em inglês vai ser utilizado mesmo que misturado com o português. Por isso que é muito importante a gente utilizar, a gente escolher para aprender as palavras que a gente mais usa. Por onde eu começo? Não tem exatamente por onde todo mundo deve começar. Cada família, cada ser humano, cada pessoa, cada mãe, cada criança é diferente. E você vai começar pelo que faz mais sentido para você, pelo que é mais útil para você e para sua vida. Então, ter contato com vocabulário novo, eu já falei. O Quizlet, eu já falei. Um caderno de vocabulário, que é como se fosse um próprio dicionário. Então, você pode dividir, por exemplo, palavras que começam com P. Aí, na outra página, palavras que começam com que. Palavras que começam... Pode ser como se fosse um dicionário, mas só das palavras úteis para você, que você usa no seu dia a dia. Você pode também escolher, fazer essa página aqui é só de brinquedos de bebê, de 0 a 1 ano. Aí bota o vocabulário que você precisa, vocabulário útil pra você. Se o seu filho não tem chocalho, não gosta de chocalho, você não vai colocar rattle lá. Se ele gosta de uma borboleta, você vai colocar butterfly. Se ele gosta de um bichinho de pelúcia, você vai colocar stuffed animal. É o vocabulário que você tem em casa, que você usa. Ou então você pode dividir por páginas, assim. Aqui eu vou fazer verbos. Nessa página, verbos que eu mais uso. Nessa página, adjetivos que eu mais uso. Se você for um professor de português e entender dessas coisas, né? Verbo, substantivo, adjetivo, advérbio. Então, separa do jeito que for melhor pra você, do jeito que for mais confortável pra você. E você vai separando as páginas, fazendo um próprio dicionário. E o Quizlet, ele funciona assim. E além de escrever a palavra, você escreve
uma ou duas ou três frases que você precisa no seu dia a dia com essa palavra. Tanto misturando inglês com português, ou se você já conseguir, faz a frase inteira em inglês. Por exemplo, onde está o chocalho? Where is the rattle? Onde está o meu chocalho? Where's my rattle? Onde está o seu chocalho? Where's your rattle? Qual é a cor do chocalho? What's the color of this rattle? Então, a gente vai escrever frases que a gente usa, pode ser misturando, usando o code mixing como estratégia, que é misturando inglês com português, misturando os códigos, né, inglês com português, ou pode também ser uma frase que começa em português e só tem essa palavrinha em inglês nova, até você se adaptar, até você conseguir ir evoluindo e vai no seu ritmo, vai aumentando um pouquinho. Um conhecimento que você adquiriu hoje, que você não tinha ontem, já é evolução. É passo a passo, é passo de formiguinha, ninguém aprende inglês do dia para a noite. Outra coisa, tornar-se ativo no seu aprendizado. Não é simplesmente lá assistir uma aula, acabou a aula, fecha, agora eu só volto na próxima aula. Então, tornar-se ativo no seu aprendizado é você fazer por onde? É você fazer esforço, é você espernear, é você querer aprender, é ter contato com o inglês todos os dias. Coloca o menu do seu celular em inglês, aí aparece uma palavra lá que você não entendeu, vai lá procurar o que significa essa palavra e coloca no seu caderninho. Aí é ver a mesma palavra várias vezes lá no seu Google Drive, você coloca ele em inglês, ou no seu Gmail, você coloca ele em inglês. É trazer para o seu dia a dia, é trazer para o seu contexto, é trazer para a sua vida, fazer ficar normal. Como? De tanto utilizar. Então a gente vai memorizando a partir do momento que a gente usa. A criança vai lembrando de tanto usar. Se você falar uma vez só com a criança não vai lembrar. Mas se você todo dia falar isso aqui é fralda, isso aqui é fralda, isso aqui é fralda, lá para a terceira vez a criança já vai estar sabendo o que é fralda e já pode tocar o barco e aprender novo vocabulário, que o negócio está só aumentando. E é assim que funciona com o cérebro humano. Então, não espera as coisas acontecerem. Vai e seja ativo, vai atrás do seu aprendizado. Pega seu caderninho, anota, faz pergunta na comunidade, me faça perguntas, assista a vídeos gratuitos, faça um curso online ou um curso presencial, ou coloque série, ou música, ou aplicativo. Tem muita coisa hoje em dia para te oferecer, pra você trazer o inglês para o dia a dia. Usar o que aprende, então buscar propositalmente usar frases, usar o vocabulário, mesmo que seja repetido, para você aprender, para você repetir, para você pronunciar, para você se ouvir falando. Outra coisa, identifique como você aprende melhor. Então, como é que você aprende melhor? Você aprende melhor ouvindo? Então, grava a sua voz. Ó, tem alguém batendo na porta aqui. Tem alguém batendo na porta, um pequeno aqui. Tô indo, filho. Então, você identifica como você aprende melhor. O que isso significa? Se você é uma pessoa visual, você precisa desenhar, escrever, anotar. E uma dica que eu te dou é não traduzir tudo. Então, por exemplo, rattle. Vamos voltar no exemplo do rattle. R-A-T-T-L-E, que significa chocalho. Então, eu tô falando isso tanto que no final dessa live vocês já vão ter aprendido um vocabulário novo, que é rattle. E diapers também. Só, pelo menos diapers e rattle você vai ter aprendido, de tanto que eu tô falando aqui. Então, olha só. Você tá querendo aprender o vocabulário rattle. Aí você escreve lá no seu caderno rattle, do jeito certo, não como se pronuncia. Embora no curso eu tenha facilitado para você, tenha lá a pronúncia também. Mas eu sempre aconselho que vocês escrevam o jeito certo, porque o inglês é cheio de pegadinha. Não é como você lê que você fala, não. Não é sempre o jeito que tá escrito que é o jeito que vai ser falado. O inglês tem vários sons que letras que a gente nem imagina produzem. O GH faz som de F, por exemplo. Então escreve certo para você não virar um analfabeto funcional em inglês. Você saber escrever e ler também. Então vão cooperar desde o começo. É isso que eu indico para você. Então escreve rattle. Em vez de escrever rattle chocalho, você escreve rattle e na frente você desenha um rattle, um chocalho. Ou você cola uma figura de rattle.
Ou você faz um símbolo que você consegue lembrar o que é rattle. Porque aí você vai conseguir pensar em inglês e não ficar traduzindo cada palavra, tudo que você falar. Então, se você fizer essa associação com figuras, com coisas concretas, com desenhos, você vai conseguir gravar pela imagem em inglês. E na hora de falar, você vai falar rattle é aquele que você tá vendo na sua cabeça, mas você não tá traduzindo. Então você fala aquele, até você lembrar, né? Muitas vezes acontece isso com a gente. É chocalho, mas você tá lembrando na sua cabeça o que é, porque você fez a relação, principalmente se você é uma pessoa visual. As crianças são muito visuais, por isso que elas funcionam com aqueles cards, com aqueles cartõezinhos que tem, por exemplo, borboleta escrito butterfly e o desenho de uma borboleta. Então a criança olha e fala butterfly, porque a criança é muito visual e concreta. Se ela tá vendo o objeto, se ela pode pegar, se ela pode ver, quanto mais sentidos ela puder usar, se ela puder pegar, se ela puder lamber, se ela puder cheirar, se ela puder sentir a textura, melhor ainda, porque é assim que a criança aprende, com todos os sentidos. Não é simplesmente abstraindo falando butterfly, borboleta, rattle, chocalho, diapers, fraldas. Não é assim. A gente aprende vendo, a criança é concreta. Quanto mais jovem a criança é, mais concreta ela é. Ela precisa ver, pegar, ouvir, cheirar, lamber, textura. Precisa de todos os sentidos para aprender. É assim que criança mais aprende. E adulto também. Então, se você desenhar uma borboleta em vez de escrever borboleta, quando você lembrar da palavra butterfly, você vai lembrar daquele negócio desenhado lá no seu caderno. E outra dica que eu te dou, eu já dei na aula de ontem, na de anteontem, se você assistiu, em vez de usar o Google Translator, só o Google Tradutor, escreve lá butterfly, vai aparecer para você borboleta. É legal, é confiável quando é uma palavra só, a maioria das vezes é confiável. E também tem a pronúncia no Google Translator. Então você pode clicar lá no microfonezinho não, na caixinha de som, e você vai escutar a pronúncia correta. E tem uma transcrição, que não é a transcrição fonética correta do IPA, mas dá pra você entender mais ou menos qual é a pronúncia. Mas não tem figura. Então, para você saber o que é o vocabulário baseado em figura, em imagens, você vai digitar no Google Imagens, no Google Images. Então vai lá, abre o seu computador e digita rattle imagens, rattle images, rattle Google Images. Ou vai no Google Images, Google Imagens e digita rattle. Rattle imagem, R-A-T-T-L-E. E vai aparecer um monte de chocalhos para você. Você pode dar print, você pode guardar no seu cérebro, você pode desenhar. Mas eu aconselho que em vez de traduzir a palavra, você faça desenhos que te façam relação com isso. Certo? Pode colocar o desenho de um bebê, pode colocar um barulhinho, para você associar e lembrar em vez de traduzir. Então, colocar imagens, objetos concretos, desenhos, também é uma ótima forma da gente conseguir memorizar e não esquecer. E não traduzir também. Ficar lá, rattle, chocalho, sem usar e sem colocar em vários contextos e sem fazer desenho, não vai fazer você memorizar sem esquecer. E muito menos utilizar só uma vez, ouvir só uma vez para nunca mais, né? Então, já falei do Google Imagens também. Procurar aprender com palavras úteis para você e saber que lembrar e esquecer palavras faz parte do processo de aprendizagem. Isso acontece comigo, acontece com você. Por exemplo, quando eu falei dos cartões, dos cards, eu estava tentando lembrar o nome daquilo em inglês e eu esqueci. Eu acabei de lembrar nesse momento. É flashcards. Eu trabalho com isso todo dia, eu faço isso no curso Pequenos Bilíngues. Tem infinitos flashcards, tem um monte de ideias pra gente brincar com as crianças pra fazer com flashcards. E eu esqueci a palavra flashcards, tá vendo? É pra gente saber que lembrar e esquecer faz parte do nosso processo, o nosso cérebro é vivo. Então sempre a gente vai estar lembrando e esquecendo. Pra gente conseguir trabalhar isso, a gente tem que fazer ginástica com o nosso cérebro. E a ginástica é utilizando, é tendo contato com o inglês, é escutando um filminho infantil, a musiquinha infantil em inglês, é escutando uma música que você gosta em inglês, colocando um podcast em inglês facinho para criança, um filminho, uma historinha clássica de Chapeuzinho Vermelho, Patinho Feio, Caixinhos de Ouro, tem uma musiquinha, uma história cantada em inglês de 7 minutos.
10 minutos. O Blip, a galinha pintadinha em inglês, que é a Lottie Dottie Chicken, que eu falo aqui todo dia. Tem também o Super Simple Songs. Deixa aí moendo na sua casa sempre que for ligar a televisão ou música. Sua criança vai aprender, você vai ficar de ouvido em pé e vai estar utilizando, tendo contato com o inglês. Ouvindo, falando, escutando sua própria voz, escutando a voz da criança, fazendo suas anotações. Anda com esse caderninho na bolsa, assim como eu tenho o meu, ó. Caderninho da Cauê aqui, ó, do meu marido, quando ele trabalhava lá. E eu tenho as minhas anotações. Esse é o caderno de lives que eu preparo antes de fazer cada live pra vocês. E outra coisa, uma dica muito, muito especial e muito que funciona muito que eu vou dar pra vocês, é uma dica de professora de inglês. E eu vou dar exemplos também pra vocês saírem hoje dessa aula já sabendo um monte de coisa, um monte de palavras em inglês memorizado sem esquecer. Pega seu caderno aí. Pega seu caderno, se você ainda não tiver um caderno só para inglês, só para anotações, só para o que eu falo, tudo que você lembra de mim você coloca lá. O curso, aulas gratuitas, lives, incentivo, palavras novas, vocabulário, pronúncia, tudo nesse caderno aí que você vai entender, tudo relacionado ao inglês, tudo que você lembra da Miss Bruna. Então eu vou falar pra vocês que conhecer o padrão da língua, do idioma, quando a gente está falando de inglês, de português, de espanhol, italiano, francês, quando a gente está falando de um idioma, de uma língua, a gente tem que conhecer o padrão da língua. Primeiro passo é aquilo que eu falei pra vocês na aula de ontem. A criança, nas últimas 10 semanas de gestação, ela já consegue reconhecer o padrão da língua portuguesa, só de escutar a mãe falando fora, ela dentro da barriga e a mãe fora. Então, o padrão da língua portuguesa, ele é mais silábico, ele é mais cheio de vogais. Então a gente fala, ele é mais cheio de vogais. Mas cara, mas estava de pó, me estrela vestir. Isso é o quê? Não falei nada, mas eu falei com o padrão da língua portuguesa. O padrão da língua inglesa, ele tem, além de outras coisas, ele é cheio de esse R puxado de porta, porteiro, portão. E ele tem também muitas consoantes e menos vogais. Então a gente fala a criança, quando tá fingindo que tá lendo em inglês, ela faz isso. Ou quando ela tá fingindo, tá inventando palavras em inglês, ela faz isso. Isso é excelente, significa. Ele reconheceu o padrão da língua inglesa. Ele sabe que o padrão, que o som, a dança, a fonética, a consciência fonológica dele tá funcionando. Que ele sabe que é diferente o inglês de português, ele sabe como é cada. Isso já é um primeiro passo. E se você já sabe também, tap yourself on your back, se dê um tapinha nas costas, beije o seu cérebro, kiss your brain, porque você tem que se parabenizar por isso, que é o primeiro passo, saber qual é o padrão da língua. E além disso, o padrão da língua inglesa, assim como o português, tem o seu padrão. A língua inglesa tem vários padrões que são regras. Por isso que eu acho que vale a pena estudar um pouco de gramática, pra gente saber por que as coisas surgiram, de onde vêm. Então eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Por exemplo, em inglês, quando a gente usa o sufixo, o que é sufixo? Os sufixos é um conjunto de letras, 2, 3, 4 letras, que vem no final da palavra, que vem emendado com a palavra. Por exemplo, bonito, bonitinho. O inho é um sufixo. São 4 letras, I-N-H-O, que se juntaram, colaram na palavra bonito e mudaram o significado dela. Então não é bonito, agora é bonitinho. Se eu falo roxo, a cor roxa, roxinho, eu mudei o significado, é roxinho. Se eu coloco roxão, se eu coloco bonitão, é o sufixo ão, que são 2 letras só, ou seja, um conjunto de letras que vem no fim da palavra, que modifica o sentido da palavra, certo? Então a gente tem esses sufixos no inglês, no português. No inglês, a gente também tem sufixos. E um deles é, por exemplo, as 2 letras ER. ER junto. O R em inglês também é um padrão da língua, que é bom a gente saber para pronúncia. Sempre que tem a letra R na palavra, o
o som dela é r, é um R puxado de porta, porteiro, portão. Então, se tem R, é não é nem é certo? Então, quando a gente coloca essas duas letras, esse sufixo no final de uma palavra, geralmente, no final de um verbo, geralmente vai significar aquele ou aquilo que faz esse verbo, que executa esse verbo, um fazedor desse verbo. Então, por exemplo, teach é ensinar em inglês. Teach. Se eu acrescento ER, o sufixo ER no final, vira teacher. Teacher. Esse sufixo, esse final ER, significa um fazedor, um executor de teach. Então, é um ensinador. É quem ensina. Então, teacher é um professor, é um executor de teach. Vamos para outro exemplo. Sing. Sing é cantar. Lá. Sing é cantar. Se eu sou um singer, eu acrescentei o sufixo ER no final desse verbo que é cantar, eu virei um executor, um fazedor de sing. Quem é um executor, um fazedor de cantar? Um cantor. Então, singer é cantor. Se eu pego o verbo dirigir, drive, e acrescento o sufixo driver, é um executor, um fazedor de drive. E quem é que faz e que executa dirigir? O motorista. Então, driver é um motorista. Assim como dancer é um dançarino. Assim como cleaner é alguém que clean, que limpa. Então, cleaner é um limpador ou um funcionário que limpa, da limpeza. Ou então, outra que eu notei aqui, composer. Quem compõe é um composer. É um compositor. Então, deu para entender? Isso é padrão. Quando a gente aprende que no padrão da língua inglesa tem várias regras, assim, como, por exemplo, esse sufixo ER, que faz a palavra, o verbo, se transformar em um executor, em um fazedor dessa ação, as coisas facilitam pra gente. Então, eu tenho teacher, singer, driver, dancer, cleaner, composer. Então, é um executor desse verbo. Olha como facilita. Aí, a gente vai memorizar com mais facilidade. Tem um conjunto de palavras, de verbos que tem o final ER, que significa o executor daquele verbo. Então, conhecer o padrão da língua é outra dica muitíssimo importante. Então, anota isso aí. Além desse sufixo ER, tem outros sufixos. Por exemplo, full, hopeful. Hope é esperança. Full é cheio de. Então, hopeful é cheio de esperança. Gratitude é gratidão. Grateful é cheio de gratidão. Color é cor. Colorful é cheio de cor. Viu? É o outro sufixo full, F-U-L, que modifica a palavra, altera o significado e modifica a palavra. Então, tem o full, tem o ness, eu tenho aulas disso separado, tenho reels sobre isso aqui. Então, tem o sufixo ness, o sufixo full, o sufixo est, o sufixo o sufixo able, o sufixo shun, tudo que eu anotei aqui, mas isso são aulas separadas. Isso a gente vai aos poucos. Por enquanto, fica só com esse ER, que significa um fazedor, um executor daquele verbo. Ou seja, você já conheceu um dos padrões da língua inglesa. E aí, conhecendo esses padrões, a gente começa a fazer muito mais sentido nas nossas anotações, quando a gente pensa antes de falar e na hora da gente não traduzir tudo, necessariamente tudo, antes de falar.
Então eu fecho com essa dica de hoje, que é uma dica de padrão da língua que vai te ajudar a memorizar isso aí, nunca mais esquecer. Mas você precisa de um caderninho, você precisa estar presente, você precisa dos 5 P's rumo à fluência, que é paciência, persistência, permanência, prática e presença. Tem que ter os 5, não adianta ter 4, 3, 2 ou 1. Tem que ter os 5 todos os dias da vida e ser ativo na sua aprendizagem. O interessado dá um jeito. Se você quer, você vai aprender. E se você quer, eu te garanto que você vai aprender. Porque quem quer, eu tô aqui pra ajudar. Então, se você quer, eu ajudo mesmo. Quem quer, pode perguntar que eu tô aqui pra ajudar. Olha só, eu encerro essa aula de hoje falando que se você quiser participar da jornada Fluência em Família, que acontece do dia 10 ao dia 14 de outubro, semana que vem, gratuitamente, um evento 100% online, 100% gratuito. É só você se inscrever no link da minha bio ou no link que eu deixo todos os dias nos stories. Tem várias lives de aquecimento, tem ontem, anteontem, várias aulas muito bacanas pra gente refletir sobre o zero, a fluência junto com os nossos filhos. E nesse evento eu vou te explicar mais detalhadamente, profundamente, além de um pouco mais da minha história, eu vou te explicar e ensinar como é que você, eu e todas as mães de crianças pequenas conseguem ir do zero à fluência em inglês junto com seus filhos, ou seja, aprender inglês do zero enquanto cria filhos bilíngues. E aí todo mundo fala inglês, certo? Então é só se inscrever no link da minha bio, tem todas as informações lá, você vai receber no seu e-mail, é gratuito e é online também. Amanhã estarei de volta às 9h30 da manhã com mais uma conversa amanhã especial. Ai, que delícia, Joyce, como é bom receber isso, gente. Amo suas lives, obrigada. Eu acho, é muito bom às vezes a gente fica achando, será que eu tô falando bem? Será que as pessoas estão aproveitando? Será que eu tô sendo útil? Então, sempre que vocês puderem dar feedback ou fazer pedidos, dúvidas, críticas, sugestões, então vocês me mandam, por favor, viu? Fico muito feliz e grata de saber que eu tô ajudando alguém e ir no caminho certo. Obrigada. Então, olha só. Amanhã vai ser uma live muito especial. Eu vou marcar o horário ainda com vocês, porque eu vou ter uma convidada, que é uma das minhas alunas no curso Pequenos Bilíngues, e é a Aline. Ela tá no curso Pequenos Bilíngues, tem um filho de 3 anos, e ela começou inglês do zero. Hoje ela já é fluente, e não tá no nível avançado ainda, mas ela já alcançou a fluência. O filho dela fala muito bem, eu posto muitos vídeos dela. A gente vai perguntar pra ela como foi essa caminhada. Então amanhã é uma live muito especial. Eu só vou confirmar o horário pra vocês, porque eu preciso dela, ela trabalha também. E aí eu falo nos stories, fiquem ligados. Mas se você não puder assistir, eu vou deixar gravado aqui no feed. E também depois esse vídeo vai pro YouTube e vocês podem interagir, comentar, fazer comentários abaixo, certo? Dúvidas, críticas, sugestões, palpites, deixe comentário aqui abaixo, manda sua pergunta, interage comigo que eu tô sempre disposta a ajudar quem é comprometida. E vem também mudar a sua vida e fazer que a sua vida seja bilíngue, da sua família, dos seus filhos também. Um beijo e até amanhã. Bye, bye.